São Paulo, uma cidade com um dos piores trânsitos do mundo. Carro, ônibus, moto, uma situação caótica. Mas qual é a alternativa para fugir dessa loucura? O número de pessoas que utilizam a bicicleta nas ruas da cidade tem crescido nos últimos tempos, e essa pode ser uma das alternativas. A Prefeitura de São Paulo implantou ciclofaixas em diversos bairros. Mas quais são os obstáculos que os ciclistas encontram nas pedaladas pela cidade? O Pauta Aberta de hoje fala sobre a relação da bicicleta e a cidade de São Paulo. Para falar sobre o assunto, recebo Renata Falzoni, cicloativista, arquiteta, jornalista, biker e videorepórter, que tem como meio de transporte e trabalho a bicicleta. Bem-vinda, Renata. Muito obrigada pelo convite, estou super satisfeita de estar aqui com vocês. Não é uma bicicleta, né, Renata? São as bicicletas. Pois é. Eu já perdi conta delas. Se você chegar na minha casa, vai ter bicicleta em cima da banheira, pendurada no teto. Eu uso no meu dia a dia pelo menos 4. E bicicleta é como um filho, você vai tendo, você não dá para ninguém. Você não vende, você vai colecionando. Mas é interessante porque a bicicleta ela é um objeto que tem um uso específico. Então, por exemplo, eu tenho a minha bicicleta de cidade, tenho a bicicleta para treinar na estrada, tenho a bicicleta para montanha, tenho a bicicleta de suspensão integral de montanha, tenho a bicicleta dobrável, tenho a dobrável que tem o nariz para poder filmar na frente. E com isso você vai ocupando muitos espaços com tantas bicicletas. Elas são adoráveis. Sem falar que é a melhor máquina que o homem jamais inventou. Renata, explica pra gente o que é o cicloativismo e como o ciclismo entrou na sua vida. É engraçado essa coisa do cicloativismo, né? Quando você começa a pedalar com meio de transporte, existe um efeito colateral no cidadão que é muito importante, que é o resgate da escala humana. A pessoa deixa de ser uma pessoa infeliz, trancada em carro, sem mobilidade, para ser uma pessoa livre, leve e solta da cidade. A partir daí, quando a pessoa passa a ser livre, leve e solta e começa a interpretar a cidade pela ótica de quem anda a pé, de quem anda de bicicleta, de quem anda com a energia humana, a gente se contagia de uma felicidade que quer espalhar isso, entendeu? Então é assim que nasce um cicloativista, porque ele começa a pedalar e ele começa a querer fazer com que outras pessoas também pedalem, porque é muito bom, é muito gostoso e só quem pedala sabe entender a felicidade que é você poder usufruir do espaço urbano, rodando com a tua própria energia, observando a arquitetura, sentindo os cheiros, conversando com as pessoas, apreciando a cidade, usufruindo do direito de ser cidadão livre. Nossa, eu nunca vou esquecer o dia que eu aprendi a andar de bicicleta. Foi no dia seguinte que eu fiz 5 anos de idade. Durante a festa eu não conseguia pedalar na bicicleta e não queria que ninguém usasse a minha bicicletinha nova. Aí no dia seguinte eu olhei para aquela bicicletinha e falei, agora eu vou pedalar. E foi incrível, eu saí voando naquele tapete voador, nunca vou esquecer. E a sensação de liberdade, de domínio do corpo, de balé, de você ser o motor e ao mesmo tempo todo aquele balé, fez com que eu nunca tivesse afastado da bicicleta. Quando eu, por fim, já maior de idade, tudo assim, comecei a pedalar com meio de transporte, já foi quando eu estava estudando arquitetura, no ano de 76. Foi quando eu entendi que o carro não era uma solução para a cidade e que a bicicleta era justamente a solução para exercício, para lazer, para transporte e, sobretudo, para se manter em forma física e conhecer a cidade, né? Então, eu, como estudante de arquitetura, ficava nas noites pedalando e observando os prédios da cidade. É aí que nasceu os night bikers, né? Que é essa coisa da boemia, de ficar pedalando à noite, depois de um dia de se locomover na bicicleta. E o interessante é que teve um momento na minha vida que me afastei da bicicleta, que foi em 81, quando nasceu a minha filha. Então, de 81 até 85, eu diminuí muito a minha quantidade de pedal, em função de ser mãe e ter uma criança junto, e São Paulo, naquela época, não era nada amigável, hoje também ainda está melhorando, mas assim, para você levar uma filhota de bagagem, era bem pior na época. E depois de 85, aí sim que voltei com muita garra, focada no jornalismo, a bicicleta dentro do tema jornalismo, e
e a partir dos anos 90, no cicloativismo mesmo, né? Aquela coisa de você trabalhar nas políticas públicas no sentido de facilitar a vida de quem quer pedalar na cidade. Renata, a gente fez uma reportagem que mostra um aluno que vem de bike para a faculdade e tem a opinião de alguns alunos e de uma professora. Vamos conferir? Saúde, bem social ou ativismo político. Tudo é motivo para pedalar. Muitas pessoas escolhem a bicicleta quando o percurso é curto e algumas até se arriscam em distâncias mais longas. Com poucas ciclovias e alto índice de acidentes no trânsito, São Paulo está longe de ser uma cidade adequada para as bicicletas, como explica a professora de urbanismo Maria Carolina. As ciclovias de São Paulo são um grande avanço para a cidade, principalmente nessa questão de relacionar os modais, né? De você ter uma série de meios para circular na cidade, né? Então, talvez o que possa ser ainda melhorado e o que está ainda na pauta da municipalidade é justamente essa integração entre os modais. Eu acredito que é uma solução que vários outros países já vêm tomando isso como uma solução para a melhoria do transporte e São Paulo está em direção a isso, né? Cada vez mais pessoas escolhem a bicicleta como meio de locomoção, mas esse aumento fez crescer a preocupação com um problema já existente, a segurança na mobilidade urbana. O estudante de rádio e TV Guilherme Tamer mora na Moca e pedala todas as noites até a universidade. Eu decidi vir de bicicleta, começar a vir de bicicleta, porque eu vinha de carro e eu pegava trânsito, lugar para parar é horrível, pagar estacionamento, então era muito ruim e eu era um carro a mais na cidade turbulenta, travando o trânsito. O que pode melhorar, que seria já um grande passo, é uma educação social. As pessoas tinham que a primeira conscientização tinha que vir das pessoas, elas entenderem isso. E depois um projeto, talvez o governo, né, que teria que se manifestar com isso e fazer um projeto e não só criar uma ou outra ciclovia em bairros mais nobres ou mais privilegiados. Tinha que ter um circuito, veias que se interligassem pela cidade toda, assim. Aí seria legal. Renata, a gente viu aí na reportagem que o Guilherme ele vai de bike para a faculdade. Você acha que isso é comum entre os universitários ou você acha Cada vez mais, né? que tende a aumentar agora com o número de ciclofaixas? A combinação do que os dois falaram é muito importante. Primeiro, a intermodalidade, né? Então, a gente não precisa imaginar que a bicicleta é para ir do ponto A ao ponto B. Eu gosto de ir do ponto A para o ponto B, mas, por exemplo, para chegar aqui hoje, eu levei minha bicicleta para um bicicletário e peguei metrô. Isso é intermodalidade. Se fosse no fim de semana, eu poderia tê-lo feito com a bicicleta dentro do metrô. Agora, repare como o ciclista, ele já ampliou a visão, né? Enquanto a arquiteta, muito corretamente, ela falou de intermodalidade, uma coisa assim, o ciclista ele já saiu pela cidadania, porque essa é aquela ponta que aguça em quem pedala. Então, ele já veio com a educação, e propondo uma malha cicloviária, né? E a boa notícia que eu tenho é que eu tenho estado muito próxima dos gestores dessa cidade e essa malha cicloviária vai acontecer, está acontecendo. Isso é uma boa notícia e é uma necessidade, você ter a rede cicloviária. Só para você ter uma ideia, a bicicleta, o modal bicicleta é uma ferramenta muito utilizada como instrumento de educação cidadã, por exemplo, na Alemanha. O moleque ele não pode ser inscrito, matriculado numa escola mais longe do que 2 quilômetros da sua casa. E os pais não podem levá-lo de carro. Então você já põe... A mobilidade já faz parte de um instrumento de você sociabilizar, de você criar relações cidadãs entre os vizinhos. Então, os vizinhos se dividem para caminhar essa criança para a escola. Quando essa criança tem 8 anos de idade, ela começa a pedalar como cognitivo, como uma matéria na escola. Então, o cérebro de um alemão ele já tem aquele balanço do equilíbrio já nato. Quando você vai numa ciclofaixa de lazer no fim de semana aqui em São Paulo, você percebe que o brasileiro não tem essa inteligência de equilíbrio, porque ele não pedalou na infância. Muitos poucos estão pedalando em função da cidade como ela cresceu, expulsando as pessoas das ruas e só dando espaço para as máquinas. Quando esse moleque tem 12 anos de idade, ele ganha um diploma de cidadão,
porque ele já aprendeu a andar de ônibus, de metrô, a pedalar nas ruas, se virar sozinho, e ele já está apto a ser um guia daquelas crianças menores que caminham 10 quilômetros para a escola. Então você vê que a bicicleta ela entra como uma ferramenta de criar e educar os seus cidadãos. Como que surgiu o projeto Night Bikers? Ele que deu origem ao portal Bike é Legal? Não foi bem assim. O Night Bikers surgiu da minha boemia, né, moleca, nos anos 70, estudante de arquitetura. Eu ia de bicicleta para a escola e voltava quando eu quisesse. Então eu passava a noite na boemia pedalando. A cidade de São Paulo é ótima para se pedalar. E aí, quando eu fui ver, na década de 80, no final de 80, já não era mais só eu pedalando, era um grupo. Aí eu fundei o Night Bikers Club, aí também fiz jornal, fiz uma série de coisas. Entrei para a televisão e daí maturei o site Bike é Legal. Quer dizer, é o começo de uma... E o meu momento, quer dizer, o Night Bikers ele foi evoluindo, televisão, fazendo o meu programa de televisão, que ficou durante 12 anos no ar, nos canais ESPN, eu pedalei por 27 países, né? E o Bike é Legal é uma evolução, passando por tudo isso. O Bike é Legal é um site, um portal que só feito por jornalistas que pedalam, ele realmente questiona o ciclismo como um todo, transporte, esporte, lazer e na lei. E qual foi o melhor lugar que você já pedalou, Renata? Tem alguma história marcante para contar para gente? Eu já pedalei 27 países, né? E sempre filmando por um programa. Eu gosto muito de pedalar na Alemanha. Por quê? Porque a Alemanha é um país que cabe 23 vezes no Brasil e tem 70 mil quilômetros de ciclovias. Só para você ter uma ideia, o Brasil, que é 23 vezes maior que a Alemanha, tem 53 mil quilômetros de estradas federais. Então você imagina que a Alemanha tem mais ciclovias do que o Brasil tem estradas federais e a Alemanha cabe 23 vezes dentro do Brasil. E o continente europeu como um todo, ele é um continente que disse não para o desenho rodoviarista de suas cidades. Logo depois da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha teve que se recompor. E ela não se recompôs em cima do modelo americano de planejamento urbano. E foi fortemente influenciada pelo Partido Verde da Alemanha. Então, tudo que é o norte da Europa são países que têm uma aceitação muito grande do direito de ser pedestre, do direito de ser ciclista, do direito a você sentar numa praça e desfrutar do espaço urbano, né? Então, eu gosto muito de pedalar na Europa. Agora, você vai pensar, poxa, mas nós estamos falando de país de primeiro mundo. Eu pedalei em Cuba. Maravilhoso. Maravilhoso. Por quê? Porque o povo cubano, talvez, por não ter, em teoria, né, eu não sou melhor nem pior que você, nós somos iguais. Quando você vê, por exemplo, um motorista cubano, ele vê um ciclista lá na frente, ele tira o pé. Ele vê um pedestre, ele tira o pé. Existe um respeito entre as pessoas em Cuba que não é normal nos países latinos. Interessante isso. Então, não quer dizer que a Europa é boa porque é primeiro mundo, não. Cuba, que é terceiro, quarto, talvez quinto mundo, tem essa relação de respeito entre as pessoas. É cultural. O Pauta Aberta vai para um rápido intervalo. E na volta vamos falar mais sobre o ciclismo em São Paulo. Não saia daí. O Pauta Aberta está de volta e hoje estamos discutindo ciclismo em São Paulo, com Renata Falzoni. Renata, as suas videoreportagens são super famosas. Conta pra gente como que funciona isso, como que você produz isso, de onde surgiu essa ideia de registrar? Isso foi uma evolução, Marie. Foi uma coisa interessante, porque eu comecei a pedalar com 5 anos e a filmar com 8. 8 milímetros, eu estou falando... Você bota em 61, 62, eu já filmava. Era película mesmo. Quer dizer, eu sempre tive um apreço grande por filmar e por fotografar. Fui estudar arquitetura e comecei a fotografar já na arquitetura. E aí eu entrei
no jornalismo como fotógrafa. Mas a montanha sempre me chamou muito, escalar tudo. Então, quando você entra em expedições que não pode levar muitas pessoas, você acaba fotografando, escrevendo. Eu fazia rádio e comecei também a filmar. Então, antes de entrar em televisão, eu já tinha muita experiência em foto, em texto, em rádio, que é a mídia que eu não vou dizer que é a mais gosto, mas eu sinto muita falta de fazer rádio. É a mídia de longe, eletrônica, mais inteligente que existe, porque você tem o privilégio de trabalhar com o imaginário do teu ouvinte. E então você consegue estimular a inteligência dele, a criatividade dele. Diferente de televisão, que é uma coisa... Eu trabalho em televisão, adoro televisão, mas eu tenho que concordar que a televisão limita muito a criatividade de quem está na frente da telinha, né? E rádio era uma coisa que me apaixonei muito cedo por rádio. Quando eu entrei em televisão, que foi em 95, eu já vim muito influenciada por um programa que teve na TV Gazeta chamada TV Mix, que era dirigido por um cara chamado Tadeu Jango, que criou a videoreportagem. Então, quando a primeira vez que eu ouvi aquela voz e depois saiu um microfone, eu olhei aqui e falei, meu Deus do céu, isso que eu quero fazer nas montanhas. Não na reportagem do dia a dia, e sim nas montanhas, porque não tem espaço para você escalar, para você fazer espeleologia, para você levar equipamentos. Naquela época as ENGs eram muito grandes, né? Você tinha uma TIC, você tinha um cara para carregar o VT, outro cara para carregar a câmera, outro cara para carregar o cabo. Quer dizer, você tinha uma ENG, era no mínimo 3, 4 pessoas fortes. Não dá para você levar isso para escalar. Então, eu comecei... É isso que eu quero fazer. Então, eu comecei a filmar com o Hi8, mas não tinha qualidade. Quando eu, por fim, ingressei em televisão, que foi em 95, nos canais ESPN, na ESPN, eu já vim com essa ideia. Eu quero trazer a reportagem, conseguir cobrir com legitimidade, não fake, assim, não aquilo que você finge, não, com legitimidade, praticando. E eu tive a sorte dos tempos caminharem. Então, se naquela época eu tinha uma Hi8 que não era boa, logo vieram as câmeras digitais e elas evoluíram. E evoluíram de tal maneira que hoje eu posso ter na minha bicicleta um tripé, uma 5D com microfones, que eu estou fazendo páreo a cinema. Então hoje o equipamento ele está não exatamente leve, mas ele é pesado para você estar levando em bicicleta, mas você tem que estar bem. Então eu com coisas que eu consigo colocar na minha própria bicicleta, eu tenho categoria e eu tenho condições técnicas de trazer coisas muito boas. E daí, então, surgiu um estilo de televisão, né? De fazer televisão. Porque quando você assiste um programa meu, não tem carro atrás. Não tem gente me dando apoio, levando os equipamentos. Não. É uma roupa para dormir, outra roupa para pedalar. Eventualmente, eu não estou limpa. Você vê, eu estou com a mão suja, porque eu passei o dia inteiro trabalhando, consegui lavar a mão, mas não está encardida, né? E com um apreço, porque se tem uma coisa que eu adoro, é filmar, gravar, falar, contar história e fotografar. Então, isso, se juntar isso com a bicicleta, deu no que deu. Eu adoro o que eu faço. Eu sou suspeita, mas eu adoro o que eu faço. É pesado. Tem que estar bem, é pesado. Por que você gosta, Renata? Por que eu gosto? Porque, primeiro, também tem uma coisa muito gostosa do que eu faço, que você influencia as pessoas. Então, atrás dessa grande paixão que eu tenho de filmar e fotografar e de colocar materiais na televisão e na internet, nós estamos na TV Gazeta agora, é porque você vê que você consegue transformar a maneira como a pessoa está percebendo, está vendo e está participando. Então, não existe essa coisa de você fazer jornalismo independente não, neutro, não existe. Não existe. Você coloca o teu olhar, você está colocando uma interpretação dentro de um foco que você quer chegar. Meu foco é sustentabilidade, quebrar os preconceitos sociais, que o brasileiro é muito arregado a isso, e propor outros olhares fora do carro. O brasileiro está muito dentro de carro, ele não consegue mais, ele é agrofóbico, paulistano, você sabe o que é isso? Ele tem medo de espaço aberto. Então, quando você começa a colocar na frente da telinha dele os espaços abertos, livres, soltos, as pessoas sendo, você transforma uma sociedade, né? É isso que eu acredito, é por isso que eu gosto. Falando nisso, Renata, ainda falta discutir educação no trânsito? A educação no trânsito, ela é muito importante, mas o que, por trás disso que nós temos também, que a gente tem que mudar,
que é o valor da vida para o brasileiro. Na cidade de São Paulo, a gente perde 2 motociclistas por dia, 2 pedestres por dia e morrem 12 pessoas por dia contaminadas pela poluição. E tudo bem, tudo bem. Você vê alguém falando sobre isso? Você vê, isso tinha que ser, cai um avião com 100 pessoas, você imagina, em uma semana morreu muito mais na cidade de São Paulo. Se você for imaginar que 12 vezes 7 mais 4 vezes 7 vai dar um avião caído. Então, uma vez, cada semana é um avião de 100 pessoas que morrem. Quer dizer, isso não... Em inglês a gente fala, they don't realize. As pessoas não caem, não conseguem entender, não conseguem perceber isso. Né? Então, é impressionante. E as ciclofaixas, Renata? Qual que é a sua opinião sobre isso? Porque ela é um assunto que está sendo mais discutido agora, né? As pessoas estão falando mais sobre mobilidade. As pessoas imaginam que as ciclofaixas saíram da cabeça do Haddad agora. Não é bem assim. Só para você ter uma ideia, em 1990 ou 91, não me lembro quando foi eleito lá aquele prefeito Maluf, ele criou a Secretaria do Verde e Meio Ambiente e foi desenhado uma estrutura cicloviária de 300 quilômetros. Então, desde 93, nós estamos ouvindo aí aquele blá, 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 de uma estrutura cicloviária que era de 300 quilômetros. Quer dizer, sai prefeito, anda prefeito, vem prefeito, só blá, 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 blá. Então, nós estamos sendo levados à transformação da cidade para ser uma cidade amiga de pedestre, amiga de ciclista, não é nova. Nós estamos falando isso desde a década de eu comecei em 80, mas desde a década de 90 nós estamos batendo forte, fazendo planos, fazendo projetos, trabalhando em cima de planos de governo e nada sai do papel. Só para você ter uma ideia, as 2 últimas gestões, eles prometeram 55 quilômetros de ciclovias na Zona Norte, Leste e Sul, até hoje não saiu nada. Quer dizer, o que está acontecendo na cidade de São Paulo nada mais é de um correr atrás de um atraso enorme, no sentido de dar condições aos pedestres e aos ciclistas. Né? Agora, você tem que ter isso acompanhado com uma educação de trânsito, como você falou, e também de uma moralização do custo da vida. Você não pode, como eu falei, imaginar que você vai perder todas essas pessoas e nunca ninguém vai para a cadeia porque atropelou, nunca ninguém responde um processo sério porque foi um mau condutor no trânsito. O nosso Código de Trânsito, ele não prevê dolo para crime de trânsito. Eu chamo crime de trânsito, eles chamam de acidente. Não, nós ciclistas chamamos esses atropelamentos de crimes de trânsito, mas o jurídico, não. Então a gente precisa também mudar o conceito do valor da vida, né? O brasileiro acha que vida é dispensável, assim, né? Morreu mais um, menos um, mais um, menos um. Renata, então São Paulo está no caminho certo? São Paulo está no caminho certo. Mas está tarde, né? Está correndo atrás do atraso, né? Uhum. Quando essa estruturação de 400 quilômetros sair, ela vai ser uma malha integrada que você vai ver a quantidade de crianças pedalando, de mulheres pedalando, de cadeirantes empurrando suas cadeiras de rodas e as pessoas que fazem entrega em bicicleta. É impressionante a diferença que já está fazendo no centro da cidade. A bicicleta ela também é usada em diversos outros serviços, né, como entregas. Isso ajuda o trânsito? Nossa, você imagina se você fosse fazer todas essas entregas com vans. O Rio de Janeiro foi premiado, um trabalho carioca foi premiado no Velocity de 2013, porque justamente ele fez essa contabilidade. Todas aquelas quiosques que ficam na orla de Copacabana, Leblon, Ipanema, Leme, elas são entregues, as entregas naqueles quiosques são feitas por bicicletas cargueiras. Então, esse rapaz chamado Zé Lobo, do transporte ativo, ele quantificou a economia de poluentes, a economia no espaço físico da cidade, a estratégia, a economia no sentido assim, de empregos gerados para aquelas ciclistas que entregam aquilo. E é impressionante como essa é a economia que a gente tem que estar calcada, né? Para terminar, que conselho você daria para as pessoas que, assim como você, são engajadas nessa luta pelo espaço das bikes nos grandes centros urbanos? Os que já estão nas bicicletas, não desistam nunca, né? Agora, eu prefiro dar um conselho para quem gostaria de começar a pedalar.
A primeira coisa que tem que fazer é pegar aquela bicicletinha de alguém que está lá jogada no fundo da garagem e traz para a sala. Bota ela linda lá na sala. Cada vez que você vai sair de carro ou mesmo de transporte público, pensa se você não pode ir de bicicleta. Olha lá para aquela bicicletinha e começa a andar. Vai para a ciclofaixa de lazer, que é um belo começo. É um lugar que você começa a perceber que 4, 5 quilômetros na cidade não é nada, que a cidade não é tão montanhosa assim como parece. E começa a procurar os seus amigos. Existe um site chamado Bike Anjo. E esse pessoal, eles são voluntários que ajudam você a se locomover na cidade, te faz companhia, é muito interessante. E começa a ler as notícias no Bike é Legal, que é um portal que eu... Não é porque ele é meu, não, mas ele é bom. Ele é bom, ele está lá, tudo. Todas as dicas, todas as notícias, o que está acontecendo, transporte, esporte e lazer. Renata, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço e acho bem pertinente vocês estarem pensando no assunto. Parabéns para vocês. O Pauta Aberta de hoje falou sobre os ciclistas em São Paulo. Agradeço a presença de Renata Falzoni, que esteve aqui com a gente esclarecendo um pouco sobre esse tema. Obrigada pela audiência e até o próximo programa.